Ética e Utopia, a crítica à filosofia política de Emmanuel Levinas. Pesquisador Nicolás de Navascués. A polissemia da utopia e suas dificuldades. É discorrido sobre a polissemia do conceito de utopia. Ela pode ser entendida de diversas maneiras. Etimologicamente, como um lugar inexistente. Axiologicamente, como uma realidade desejável. Politicamente, como uma organização ideal. Literariamente, como um artefato imaginativo, e eticamente, como um mandamento. Levinas enxergava a polissemia como algo bárbaro. Na concepção de utopia dele, a responsabilidade vinha acima da liberdade ou a justiça. Utopia como ética. Para Levinas, a ética é uma utopia, pois representa uma responsabilidade que nos torna mais humanos. A ética como preocupação. Levinas destaca a resistência ética como um desafio ao construir uma política. A metodologia utilizada no artigo foi feita através de uma análise de livros sobre autores que discutiam as ideias de Emmanuel Levinas. Como conclusão, nesse artigo vemos sobre a relação entre a ética levisiana e a política, destacando a tensão entre o ideal ético e a realidade política. Levinas deixa entender que uma utopia política não irá existir perante a ética. Rumo a uma filosofia da crise ambiental e das alterações climáticas. Pesquisador Francisco Quezada Rodrigues. Da ciência ecológica, a ética e a política ambiental. Destaca as contribuições de Aldo Leopold, que propõe uma ética da terra, que exige amor, respeito e responsabilidade pelo meio ambiente, e Arne Naes, que propõe a ecologia profunda, como um movimento filosófico e político. Da crise ecológica à ética ambiental. Nos mostra a abordagem de Hans Jonas à responsabilidade política, fazendo uma ligação do cuidado paternal à necessidade dos sistemas políticos assumirem a responsabilidade ética pela vida humana na Terra. A filosofia diante as alterações climáticas. Destaca a necessidade de promover a participação dos cidadãos para enfrentar as crises ambientais, já que as políticas nacionais e internacionais são insuficientes. A metodologia utilizada nesse artigo foi a escrita baseada na análise de diversos outros artigos que abordavam o tema a relação entre ética e a ecologia. A política foi adicionada de acordo com o pensamento do próprio autor. Como conclusão, esse artigo enfatiza a importância da consciência e da ação individual na preservação da natureza, que deve ser incentivado pelo governo, que deve desenvolver uma metodologia para integrar esses assuntos e então enfrentar a crise de uma forma abrangente, exigindo o compromisso moral e político de cada indivíduo. É a ruptura dos direitos humanos na filosofia política de Hannah Arendt. Pesquisador Fausto Brito. Qual a problemática? Arendt argumenta que, embora tenha ocorrido avanços importantes como as revoluções e os pensadores contratualistas, os direitos humanos muitas vezes foram restritos à soberania nacional e à identidade nacional, deixando de lado grupos como as minorias. Ela propõe que a garantia real dos direitos humanos está na participação política e na criação de um espaço público comum, onde a liberdade e a igualdade podem ser verdadeiramente alcançadas. Sua sugestão para superar essas críticas envolve reconhecer o direito de cada indivíduo a ter direitos, independentemente das fronteiras nacionais. Desta forma, a problemática aborda questões de justiça, soberania, identidade e participação política no contexto dos direitos humanos. Metodologia. A metodologia empregada no contexto envolve uma abordagem crítica utilizando fontes históricas e filosóficas para examinar o desenvolvimento e as aplicações dos direitos humanos ao longo da história política moderna. E também o autor se baseia nas contribuições de pesquisa da Hannah Arendt. Resultado. O resultado dessa pesquisa é uma análise aprofundada das questões relacionadas aos direitos humanos na história política moderna, identificando uma série de desafios e críticas levadas por Hannah Arendt que questionam a eficácia e aplicação prática dos direitos humanos, especialmente em relação à soberania nacional e à exclusão de grupos marginalizados. Filosofia política da religiosidade afro-brasileira como patrimônio cultural africano. Autor José Carlos Gomes dos Anjos.
Principal problemática. O texto fala sobre como a filosofia política nas religiões afro-brasileiras, iguais àquelas dos terreiros, é super importante, mas muitas vezes é ignorada. Ele olha para como essas religiões tratam de raça e nacionalidade de um jeito diferente, comparado com a filosofia ocidental. Também levanta questões sobre como políticas públicas deveriam lidar com raça sem cair em estereótipos. Resumindo, é sobre como a gente deveria valorizar e entender melhor as religiões afro-brasileiras, tanto na vida quanto na política. A metodologia desse arquivo foi baseada em diversas pesquisas sobre o tema mencionado pelo autor da obra. Portanto, a religião afro-brasileira oferece uma perspectiva única e rica para entender e abordar questões políticas, especialmente relacionadas à raça, identidade nacional e justiça social. De acordo com a ideia de Maquiavel, o jogo político deve ser dividido em duas faces, lei e força, sendo citado em seu livro O Príncipe, que mesmo a força sendo uma ferramenta das bestas, em muitos casos a lei não é suficiente, então a força é requisitada. Na visão do filósofo, um líder deve respeitar as leis, mas será que recorrer à força é necessário? Agora, trazendo a nossa realidade em um cenário pandêmico de manipulação da narrativa da mesma, poderia ocorrer. Se o líder político começasse a esconder informações de números de infectados e mortos, sendo uma contribuição da teoria de Maquiavel, não necessariamente boa. Os meios de espalhar essa manipulação seriam o uso de heroísmo e bodes expiatórios. Heroísmo. Como meio de fortalecer sua posição, ele espalharia e apontaria suas ações sendo retratado como salvador. Rapidamente resolveria a crise. Bodes expiatórios. Em vez de assumir a culpa de crises, acusaria outros governos ou entidades sociais por problemas estruturais, visando proteger a sua imagem. Entendendo o assunto, há outros cenários. A ditadura militar também sofreu uma tentativa de manipulação de narrativa, como a mudança de seu nome para Revolução e o esforço de calar vítimas da ditadura.